Vamos voltar para nossa aula, que deu uma pane aqui, tá? O tablet deu uma parada. Mas vamos lá. Já falamos sobre a história da industrialização do Brasil. A gente já sabe que ela foi tardia, né? Lá, indústria brasileira. A indústria no Brasil pode ser dividida em 4 períodos principais. O primeiro período, de 1500 a 1808, chamado de proibição. No segundo período, de 1808 a 1930, chamado de implantação. O terceiro período, de 1930 a 1956, conhecido como a fase da Revolução Industrial Brasileira. O quarto período, após 1956, chamado a fase da internacionalização da economia do Brasil. Então, o que foi esse proibição, né? Foi o período que a gente estava sobre o domínio de Portugal, e eles não permitiram que a gente avançasse junto com os outros países na Revolução Industrial. Aí quando chega em 1808 a 1930, começa a implantação, né, o início da Revolução Industrial, ou seja, é quando a gente começa a dar passos lentos para entrar na Revolução Industrial. Quando chega em 1930 a 1956, a gente já entra na Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial começa em meados do século XIX, né? Nos Estados Unidos, no Japão, e a gente ficou para trás. E a África também ficou para trás, viu, gente? Aí, quando chega em 1956, é quando começa a despontar a industrialização aqui no Brasil, através da economia. Base para o crescimento industrial, fim do século XIX, economia cafeeira, não proposital. Ou seja, a economia cafeeira que dá um impulsionamento, né, na industrialização. Os outros países estão em guerra, né, porque foi no período da Segunda Guerra Mundial. Os países estão em guerra e precisava de um país que não tivesse envolvido para estar fornecendo mantimento e vestuário. Então, o Brasil ele entra nesse período aí. Crise de 1929, capitais, redes bancárias comercial, rede ferroviárias, mão de obra qualificada e não qualificada, energia elétrica, mercado consumidor. Acompanhou o ritmo do crescimento da população urbana, adotou um modelo de substituição das importações, dependência de tecnologia externa, fases, concentração e desconcentração nacional, presença de multinacionais, ou seja, nesse período aí o que acontece a população, as pessoas saem do campo, né? Vai haver o êxodo rural, as pessoas saem do campo para a cidade em busca de melhorar de vida e com isso trabalham nas fábricas assalariadas, porque no campo eles não tinham salário, eles trabalhavam por período, o período de colheita, o período de plantar, então eles não tinham trabalho fixo. Então na cidade, nas fábricas, ele começa a despontar e sair. E com isso também veio a aglomeração, né? Surgiu as favelas, que a gente chama de favelização, a violência, tudo nesse período aí. Causa do fraco Causas do fraco atrasado desenvolvimento industrial do Brasil. Permanecia na escravidão, fraco mercado de consumo interno, domínio político de aristocrática agroexportadora, elevada concorrência externa, Inglaterra e União Europeia, Estados Unidos da América. No século XIX, a indústria do país era fraca, em razão de vários fatores, como o domínio econômico de aristocracia rural agroexportadora e das relações escravagistas do trabalho. O escravo era o empecilho à industrialização, pois não participava do mercado consumidor, já que não recebia rendimento. Além do que, não poderia ser demitido numa crise ou contratado numa fase de expansão. Observe pela tabela a seguir a tímida industrialização. A gente começou, como eu disse lá na frente, a gente começou timidamente, né? Dando um passo de cada vez para dar início à industrialização.
Em 1930, nossa primeira Revolução Industrial, com Getúlio Vargas, criação do CSN, Petrobras e Vale do Rio Doce. Inicia a instituição de importação, predomínio de indústria leve, dependência tecnológica, importações, Inglaterra e Estados Unidos, concentração industrial, Sudeste, reunião de fatores atrativos, nova polarização social, burguesia industrial versus operariado, ligas operárias, sindicatos trabalhistas, influência externa, ausência de legislação trabalhista, desrespeito, contenção policial, controle social, bairro operário, segregação, guetos, cortiço e favela, né? É aqui que surgem as primeiras favelas, os cortiços. 1930 a 1955, início da segunda Revolução Industrial no Brasil. A crise cafeeira, êxito rural, saída do povo da cidade do campo para a cidade. Disponibilidade de mão de obra, exército industrial de reserva. Redução das importações, política nacionalista, desenvolvimento autônomo, intervencionismo estatal, abandono do liberalismo, indústria de base e diversificação da agricultura. Segunda Guerra Mundial, período Dutra, né? Foi no governo de Dutra que acontece a segunda Revolução Industrial aqui no Brasil. Favorecimento ao capital externo, alta da balança comercial, reestruturação. Então aqui a gente já começa a despontar da industrialização. Período JK, período JK, 1956 a 1961. Maior enfrentamento aos obstáculos da industrialização. Plano de metas, 2/3 do orçamento para energia e transporte. Forte participação do capital estrangeiro, internacionalização da economia multinacionais. É aqui que a gente começa a se endividar com o banco, com o FMI, né? Getúlio Vargas, com a visão dele avançada de crescimento do país, acaba endividando o país. Mas isso não é coisa ruim, né? Na época era coisa boa, a gente tinha de avançar nesse mundo de revolução industrial, na indústria, e não tinha dinheiro, a gente tinha que ir buscar quem tinha. Então a gente se endividou muito nesse período aí. Panorama externo, fim da Segunda Guerra Mundial, descolonização, sobra de capitais, transplante de tecnologias, marketing agressivo, sociedade do consumo. Aqui que a gente começou a se endividar, entrar nesse mundo do consumismo desnecessário, né? Porque se a gente compra, a moeda gira. Se a moeda gira, o país ganha. Papel do governo brasileiro, criação de infraestrutura, consolidação da dependência norte-americana, aumento de encargos exteriores, royalties, juros, serviços, reforço na indústria de base, carro-chefe, IBCD, automobilística e eletrônicos, desenvolvimento associado ao capital estrangeiro não integrado, mas participante. Então a gente começa a crescer muito. 1964, a década de 80, ditadura, ano do chumbo, governo Médici. Copa do Mundo de 1970, primeira a cores, para frente Brasil, modelo associado à dependência do capitalismo mundial, penetração do capital estrangeiro, indústria, agricultura e mineração, termina substituição de importação, controle estatal, industrialização e modernização conservadora, 1967 a 1974.
Migração econômica, cresce o PIB, supera os 10%. Sustentação do milagre, incentiva as exportações de manufaturas e primários, devido de subsídios agrícolas, subsídios da agricultura comercial, financiamento do consumo de classe alta e média, endividamento externo, petrodólares, crise do petróleo de 1944, supressão da liberdade e controle, política recessiva imposta pelo FMI, diminuição de investimentos sociais. O que é isso, gente? O FMI, ele manda, tipo, se ele quer receber, ele interfere na economia do país que pegou dinheiro com ele. Como assim? Para ver esse pagamento mensal, todo mês ele está recebendo, o Brasil ele teve que mexer na educação, na saúde, porque senão a gente não conseguiria pagar mensalmente, a gente ia dar o golpe, o calote. Então, para a gente não haver esse calote no banco do FMI, a gente tem que, vamos dizer, fazer a população sofrer. Então, esse é o papel do FMI. Por isso que quando o Brasil e os outros países do BRICS inventam fazer o banco do BRICS, é para tirar isso aí, esse poder do FMI. Obras faraônicas de logística, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, 1967, Zona Franca de Manaus, Sulframa, desconcentração industrial. Então aqui a gente cresce muito a industrialização. Década de 80, a década perdida. Recessão, inflação e desemprego caracteriza esta época. Crise do petróleo de 1979, impossibilitando de pagamento de juros, queda de investimentos sociais, redirecionamento de capitais, forma produtiva, infraestrutura, empréstimos, queda do PIB, continuação do êxito rural, urbanização descontrolada, ou seja, a população começa a sair realmente real do campo para a cidade, e isso acaba afetando as cidades. Ciranda financeira, venda de papéis, títulos públicos, falta de investimento em indústrias, crescimento populacional de 1,91% e crescimento do PIB de 1,5%. Consequências, modelo dependente, associado e excludente. Consequência de renda, consequência fundiária. Então, assim, pós-milagre, né? Aí vem se degradando dia por dia a economia. Década de 90, abertura comercial, modernização produtiva, dependência do capital estrangeiro, vulnerabilidade, ou seja, a gente fica dependente do dinheiro dos estrangeiros, Estados Unidos e outros países. Plano real, combate à inflação, aumento do consumo, desestatização, privatização, desemprego estrutural, tecnologia mais mão de obra especializada, educação. Terceira Revolução Industrial, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, grandes avanços científicos e tecnológicos. Brasil, fatores impeditivos que impediu o Brasil chegar à Terceira Revolução Industrial. Dívidas, desvio de capitais, concorrência tecnológicas, mau uso de capitais, desenvolvimento científico em segundo plano, atraso nas décadas de 80 e de 90, falta de cultura voltada para a pesquisa, herança econômica, falta de integração entre os setores públicos e privados. Tecnopolos, grandes centros de produção de tecnologias, instituições de ensino, mais empresas, São José dos Campos, IPE, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Campina Grande, São Carlos, Campinas e Brasília. Inovações tecnológicas, barateamento de produção, mais ganho de competitividade, mais melhoria de qualidade, cuidado, dispensa de mão de obra, mais pobreza. Concentração industriais, Sudeste, aproveitamento de fatores positivos. São Paulo, centro da economia capitalista brasileira, propagação concêntrica, aprofundamento desigual das regiões.
Então, assim, São Paulo ela se torna a mega cidade, o centro econômico do país, né? São Paulo e Rio. Brasil industrializado em 2012. Diversificação industrial, automação, presença de multinacionais e grandes grupos cooperativos, abertura de novos mercados consumidores, escassez de matéria-prima. Situação atual da indústria brasileira, característica: Brasil, industrialização tardia, técnica clássica, indústria incompleta, multinacionais, mercado interno, transferência de tecnologia do primeiro mundo para o terceiro mundo, da técnica de ponta para a técnica clássica, vinda das multinacionais, dependência tecnológica, pouco desenvolvimento econômico, descapitalização, o dinheiro vai para fora, adaptação técnica de uma realidade é implantada em outra totalmente diferente, causando desemprego, compra a migração de cérebro, terceiro mundo para o primeiro mundo. O que quer dizer isso, gente? Que a população sai do seu país, né? Que estuda, sai do seu país para trabalhar fora, porque dentro mesmo a gente não somos valorizados. Problema enfrentado pelo setor industrial brasileiro em sua tentativa de recuperação: elevada carga tributária, elevadas taxas de juros, investimento produtivo, investimento especulativo, falta de infraestrutura, concorrência externa. Reação aos problemas: busca pela participação do mercado externo, empresa que busca outros países, tentativa de aumento de exportações, tentativa de aumento no valor agregado dos produtos. Aí tem a música, né? A indústria do Brasil que foi colonial. Aí era pra gente cantar junto, mas infelizmente a gente tá fora. Então, assim, gente, atividade da página 88, 89, 92 e 93, próxima aula. Não se esqueça de fazer as atividades e enviar para mim. Lembrando que todos os vídeos eu estou vendo uma visualização, ou seja, um aluno só que está entrando. Assim fica difícil, né? Beijo, fique com Deus e um bom final de semana.